Os anos 50 foram, para todo o globo, os chamados Anos Dourados, marcado por enormes avanços científicos e tecnológicos. Um exemplo é o primeiro satélite posto em órbita, o Sputnik. Foram nos anos 50 que começaram as transmissões de televisão que mudaram completamente a visão de mundo das pessoas. Apesar do otimismo e do avanço tecnológico, o mundo dessa década foi marcado pelos conflitos entre o capitalismo e o socialismo, que ganhavam cada vez mais força por meio da Guerra Fria e pelas guerras do Vietnã e da Coreia. Em relação ao Brasil, os anos 50 foram cruciais para a industrialização do país. Com o governo de JK, Juscelino Kubitschek, o Brasil tornou-se um país urbano, modernizado e industrializado. O cinema, a televisão, o rádio e outros meios de comunicação se tornaram cada vez mais importantes no dia a dia dos brasileiros, sendo fundamentais na disseminação de um pensamento desenvolvimentista do país. Ou seja, este pensamento que privilegiava a criação de um ambiente propício à modernização do país pela via da industrialização. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 12 de setembro de 1902 em Diamantina, Minas Gerais. Filho de um caixeiro viajante e de uma professora, formou-se como médico na cidade de Belo Horizonte em 1927. Fez curso e estágio complementares em Paris e Berlim em 1930 e casou-se com Sara Lemos no ano seguinte, em 1931. Começou a trabalhar como capitão médico da Polícia Militar, quando fez amizade com o político e futuro governador Benedito Valadares. Em 1933, após a morte do governador de Minas Gerais, Olegário Maciel, o então presidente da República, Getúlio Vargas, nomeou Benedito Valadares para o cargo. Benedito Valadares nomeou Juscelino para o seu cargo de chefe de gabinete, mas ele recusou. Fato é que Benedito, inconformado, foi até o hospital militar onde JK estava e lá homenageou o ex-governador Olegário e anunciou seu novo chefe de gabinete, Juscelino Kubitschek. A seguir, Kubitschek foi eleito deputado federal em 1934 até 1937 e depois nomeado prefeito de Belo Horizonte, a 1940 até 1945. Ele realizou grandes mudanças na cidade e ficou conhecido como Prefeito Furacão. Após atuar como deputado federal, JK assumiu o governo de Minas em 1951. Abriu mão de seu governo para se candidatar à presidência da República em 1955. Em 3 de outubro de 55, Juscelino Kubitschek foi eleito presidente. E empossado em 1956, governou por 5 anos, até 1961. Juscelino faleceu em 1976. O desenvolvimentismo econômico que o Brasil viveu durante o mandato de JK priorizou o investimento nos setores de transporte e energia, na indústria de base, bens de consumo duráveis e não duráveis, na substituição de importações, destacando a ascensão da indústria automobilística e na educação. Para Juscelino Kubitschek e seu governo, o Brasil iria diminuir a desigualdade social, gerando riquezas e desenvolvendo a industrialização e, consequentemente, fortalecendo a economia. Sendo assim, estava lançado seu plano de metas. O Brasil iria desenvolver 50 anos em 5. O plano ou programa de metas, constituído por 31 metas, tinha como principal objetivo o desenvolvimento econômico do Brasil, ou seja, pautava-se em um conjunto de medidas que atingiria o desenvolvimento econômico de vários setores, priorizando a dinamização do processo de industrialização do Brasil. Ao fim de seu mandato, o presidente havia conseguido cumprir todas as suas metas. Para alguns, os resultados foram considerados como grande avanço ao Brasil, principalmente aqueles do setor industrial. Para outros, o plano de metas foi considerado mal sucedido, não tendo o efeito esperado. De qualquer forma, o governo de Juscelino focou na industrialização do Brasil, possibilitando uma profunda modernização. Uma ação notável em seu governo foi a construção de Brasília, terminada em 1960.
A ideia de mover a capital brasileira para o interior do país já existia desde a Constituição de 1891, porém só foi finalmente efetuada no governo de Juscelino Kubitschek. A construção durou apenas cerca de 4 anos. Apesar desta rapidez, ela deveria ter sido terminada mais cedo, no plano original. E esta pressa causou mortes de trabalhadores, e muitas vezes essas mortes foram encobertas. Além da mudança da capital, o Brasil cresceu ao ritmo de aproximadamente 8% ao ano, uma alta taxa de crescimento até mesmo para os dias atuais. Juscelino Kubitschek é considerado um mito não só por conta de sua presença inigualável no desenvolvimento brasileiro, mas também porque foi um dos únicos que cumpriu com suas metas iniciais e com sua palavra.